Bom, então, boa tarde também a todos que eu não cumprimentei anteriormente, né? E eu vou mostrar, então, primeiramente aqui o nosso plano de ensino. Vou compartilhar a tela com vocês, para mais ou menos aquele esquema que nem ontem, né? Eu não vou me apresentar porque eu acho que são todos os que estavam ontem na aula, né? Eu acredito que é os mesmos alunos, que é a mesma turma, né? São os ingressantes ali, ou no caso do Bruno e do José, que ingressaram no semestre passado, mas estou fazendo a disciplina, né? As duas pela primeira vez, certo? Tá bom? Estão conseguindo enxergar? Sim, professor. Sim. Certo. Bueno. Então agora nós estamos em outra disciplina, né? Não é mais a ecologia, essa é a famosa genética. A genética para viticultura e enologia. Então, assim, ó, ninguém vai sair daqui sabendo clonar, né? Fazer clones, etc. Né? Mas é uma disciplina muito importante para vocês, né? Ela é um pré-requisito depois para que vocês tenham a disciplina de melhoramento vegetal, né? E saber ali que, por exemplo, a questão da Embrapa hoje, sobretudo, né? Estão sendo aí muitas variedades, tanto uvas de mesa, né? Uvas de mesa, mas também uvas mais indicadas para vinho, para suco, né? Então é interessante a gente ter essa base, né? Esse conhecimento mais básico sobre a genética, para a gente poder entender esses fatores, né? Como é que está se dando esses processos de melhoramento, essas novas variedades que estão chegando aí, como as PIV, por exemplo, também. Então a gente também vai poder tratar um pouco dessa parte mais aplicada na aula, né? Mas sempre tendo por base a parte de genética. enxertia também, professor? Vai entrar Oi? nessa. A parte de enxertia? Entra também, Não, não? não. Vocês Não? vão ter uma disciplina que daí eu acho que ela é ofertada no segundo semestre, tem que ver o currículo de vocês, que se chama propagação, variedades e propagação. Ok. Então, daí nessa disciplina que é tratada aí da parte de variedades, né? E também, eu não sei quem que é o ministrante, foi a professora Juliana no outro semestre. Eu não sei agora, até eu trabalho bastante com a parte da propagação, né? Então, se vamos ver como é que vai ser na próxima vez que ela vai ser ofertada, né? Então, daí trata todos os propagação assexuada, sexuada, etc. Mas aqui nessa disciplina a gente vai ver, né, o que diferencia já, né, a reprodução sexuada da assexuada, por exemplo, né? Então, dos genes, etc, né? Essa parte sim que a gente vai ver aqui, mas não a parte então da propagação, no caso da enxertia, como tu comentaste, certo? Então, a carga horária dela é de 40 horas, 30 horas teóricas e 10 horas práticas, certo? Aqui também tem o meu e-mail. E o objetivo ou competências da disciplina são conhecer os princípios básicos, né, da área da genética aplicada à viticultura e à enologia, né? Mais a viticultura, né? Porque na genética, na questão da enologia, não é mais da uva, no caso, né? Que é o ser vivo, vamos dizer assim, né? Certo? Então, os conhecimentos, né? A célula vegetal vai ser nas primeiras aulas, então vamos ter toda aquela questão de conhecer a célula vegetal, das organelas, mitocôndrias, etc., os complexos de Golgi, núcleo, as bases físicas da herança, meiose e mitose, né? Então aqui que a gente vai ver as características que são, por exemplo, na propagação assexuada ou sexuada, que no caso, a propagação da videira, o que a gente poderia dizer? Assexuada é a propagação por enxertia, como tu comentastes, por estaquia, onde eu faço clones da planta que, no caso da videira, que eu retirei o material, né? São nada mais que clones. Então, por exemplo, se eu tenho uma uva, por exemplo, Isabel, sei lá, qualquer outra variedade que vocês quiserem, né? E faço uma estaca dela, aquela estaca, desde que plantada, nas mesmas condições que a planta mãe, ela vai ser idêntica a essa planta mãe, né? Ela vai ser um clone mesmo, né? Às vezes o pessoal acaba se apavorando com a palavra clone, né? Mas
Na área vegetal, a clonagem é recorrente, certo? Então, daí envolve a meiose e a mitose. Enquanto a propagação sexuada por sementes, então daí sim, o que, que vai ter? Na videira não é tanto, mas em outras espécies, por exemplo, tem uma mistura entre os genes do pai e da mãe, certo? Então daí vai no indivíduo que nascer dessa semente aí, né? Ele vai ser completamente diferente do pai e da mãe. É que nem acontece a reprodução humana, né? Os filhos geralmente são meio parecidos com os pais, mas não são completamente idênticos, certo? As bases químicas da herança, né? O DNA e RNA, também vamos ter alguma noção do que é isso. Replicação, transcrição e tradução. Depois, mais aqui entrando na parte da genética, né? Uma manifestação fenotípica, ou seja, né? Nós temos o genótipo, que é aquilo que está na nossa constituição genética, que isso daí não pode ser alterada tão facilmente. Né? Já o fenótipo é a interação desse genótipo com o ambiente, né? Então, daí tem a questão ambiental atuando também, certo? Então, mutações gênicas e cromossômicas, monohibridismo, dihibridismo, fatores que alteram a herança mendeliana, interação gênica, ligação permuta, herança quantitativa e multifatorial, certo? Então, nós hoje na primeira aula, então aqui já estava programado, né, que fosse a apresentação do plano de ensino da unidade, da disciplina, certo? E aqui também, pelo fato de ter iniciado mais tarde, a gente vai ter que ter diversos sábados letivos aqui, que vai funcionar daquela mesma forma que eu expliquei na pra disciplina de ecologia. Ou seja, a aula ela vai ser gravada, né, de maneira eu vou gravar e vou colocar o link do YouTube para vocês assistirem, certo? Então ela é assíncrona, diferentemente dos outros dias aqui, que vão ser síncronos, ou seja, nesse horário da 1h30 até as 3h30, né? 3h10, 13h10, vai ser a aula, embora ela também seja gravada e vocês tenham a oportunidade de assistir posteriormente, certo? Aqui, então, daí nós já vamos ter uma atividade prática, que daí, então, nós vamos ver lâminas que tem lá no campus da Europema, né, no laboratório de ensino geral, onde ali, então, a gente pode ver essas organelas, as diferentes organelas vegetais, também acho que tem algumas animais para a gente ver, né, para a gente poder visualizar esses tipos celulares, essa morfologia da célula vegetal, né. Como a gente sabe, né, que aprendeu, os tipos celulares basicamente tem dois tipos, a animal e a vegetal. São as mais importantes para o nosso estudo. E o que diferencia a célula vegetal da animal é, sobretudo, né, dentre outras coisas, é que tem a parede celular, né, formada pela celulose, hemicelulose e pectina, sobretudo. Dia 13, então, dia 13 de abril, daí, então, bases químicas da herança, entrando ali no RNA, DNA, transcrição e tradução. Depois também ali no dia 23, no sábado, também um encontro assíncrono, ou seja, que eu gravo a aula e disponibilizo para vocês, certo? E daí vamos ter a avaliação do dia 27, que vai ser presencial, né? E como comentei, né, o curso de viticultura e enologia ele é um curso presencial. Ele está nesse formato temporário por causa da pandemia, mas no que melhorar as coisas aí, né? Daí então vai voltar para ser 100% presencial. Por enquanto nós teremos as práticas só presenciais, certo? Dia 4, então, manifestação fenotípica, então, né, do fenótipo que eu comentei, que é aquela interação do gene, do genótipo, ou seja, daquela constituição que é genética com o meio ambiente, com o ambiente. Dia 11, mutação gênica e cromossômica. Isso aqui é bastante interessante. A gente vai ver alguns casos. Tem diversas variedades de uva,
por exemplo, a Concorde Clone 30, Isabel Precoce, né? Então, daí a Isabel Precoce, ela é quase 30 dias antes que ela tenha, que ela é colhida, né? Depende da região, claro, né? Então, depende da região, depende da interação com o fenótipo, né? Olha aí, então já vendo os conceitos aí. Mas ela é colhida em torno de 30, né? 20 dias antes, mais ou menos, do que a Isabel normal. E isso foi feito, ninguém, não foi um melhorista lá da Embrapa, da Epagre que fez isso. Foi um produtor lá do interior de, não sei se é Garibaldi, Flores da Cunha, ou Bento, uma dessas cidades, que viu que a Isabel que ele tinha era muito mais precoce do que as demais. Então foi através da mutação gênica e não foi induzida, foi uma mutação natural. Então, vocês veem como isso está relacionado, né, diretamente para a gente conhecer ali, sobretudo as variedades, o comportamento das uvas, certo? Ah, por exemplo, bom, tem diversos aí, né? Tem a Niagara rosada, também é uma mutação da Niagara branca, né? Então, tem diversos exemplos aí que a gente vai ver bem assim nessa aula de mutação gênica, certo? Depois, no sábado, mono de hibridismo, certo? Fatores que alteram a herança mendeliana, interação gênica. Daí aqui vamos ter uma atividade prática. Pode ser que seja uma palestra, né? A gente tem bastante tempo ainda, porque aqui ela já seria mais, né? A gente não teria frutos, não teria nem folhas no pé mais nessa época, né? Nada. Que a gente pudesse visualizar as diferentes cultivares. Mas isso também vocês vão ver na disciplina de cultivares e propagação. E também de melhoramento genético, certo? Então, eu acho que daí talvez vai ser uma atividade até ANP, vamos ver, né? De ver com algum melhorista da IPAGRE ou da Embrapa, de alguma instituição de pesquisa, né? Que pode vir falar com a gente aqui sobre cultivares de videira. Acho que seria interessante, né? Daí, continuando, né? Dia 8 tem feriado em Urupema, então não é dia letivo. Depois também, lá no final, no metade de junho, ligação e permuta gênica, herança quantitativa e multifatorial. Daí a gente vai ver também que através dessas heranças, né, quantitativa, que são criadas mesmo as novas variedades de uva que a gente tem aí. Dia 29, avaliação 2, né? Então, vão ter duas avaliações, como vocês perceberam. A princípio vão ser provas, certo? E depois, então, aqui correção, revisão, né? Recuperação e encerramento da unidade curricular. Alguma questão sobre o cronograma? Não, professor. Tudo certo. Tranquilo? Certo. Então, vamos dar sequência. Bom, metodologia de ensino e as práticas pedagógicas, né? Então, reforçando, né? São atividades não presenciais até que perdure essa fase 4 do plano de segurança do IFSC, né? Então, daí atividades não presenciais, ANPs, aulas em meios digitais, né? Então, vai ser o mesmo esquema que eu expliquei ontem para a disciplina de ecologia, né? O material de aula, comunicados técnicos, materiais interessantes, bibliografia, eu vou postar no SIGA. Os slides de aula, por exemplo, eu vou postar no SIGA. Esse plano de ensino vai estar lá também. Então, daí vocês podem acessar por lá. As aulas, quando estiverem no formato NP, vão ser nessa plataforma que vocês já estão mais familiarizados agora, né? Eu também demorei um pouquinho para me adaptar, que é a conferência web, né? Antes o pessoal usava o Google Meet, mas daí o Google Meet não permite mais a gravação e a gente tem que deixar a aula gravada. Então, migramos para essa nova, certo? E a aula também ela vai ser postado, né? O link do YouTube para vocês poderem assistir e o nosso grupo no WhatsApp. Aí, então, a gente pode estar aí conversando
né? Alguma dúvida que vocês tenham também pode falar pelo WhatsApp, certo? Atividades de laboratório, aqui sim, então vamos ter atividades, sobretudo, usando o laboratório de ensino geral, né? Como comentei, vendo aquelas lâminas com as células vegetais, as diferentes organelas. Aula expositiva dialogada, utilização de artigos técnicos, científicos e comunicados, atividades em grupos e utilização de materiais audiovisuais e discussão em grupo. Tá. Então, os instrumentos para verificar o aprendizado, né? Será feito de forma diversificada, né? Através das avaliações teóricas, exercícios também eu vou dar para vocês em momentos oportunos, né? Entre outros. E também, o que vai ser as avaliações, né? Vão ser 2 provas, né? Então, também que nem a de ecologia, cada uma vale 33%. E a avaliação 3, então, são relatórios das aulas práticas. Então, o relatório da aula prática que a gente vai fazer vai valer 50%, e da palestra também, certo? Um relatóriozinho, nada de, né, 2, 3 páginas no máximo, certo? Para não ficar só nas provas, né? Aqui. Todas as avaliações vão ter ser pontuadas de 0 a 10 e tem o mesmo peso. Então, 33,33, 33,33 e 33,33. Né? E o resultado final será a média aritmética das avaliações. O resultado mínimo que vocês têm que atingir é o 6, né? Média mínima, né? Vocês têm a possibilidade de recuperação, então, se reprovarem em alguma ou nos 2 componentes da disciplina, certo? Então, essa daqui, né? Ao menos 75% da carga horária, né? Então, na ANP a gente coloca presencial e não presencial, né? Mas isso aí não vai contar nos 75%. No momento que voltar a aula presencial, aí sim. E as práticas também tá nesses 75%, certo? Os horários, né, de atendimento paralelo, a gente coloca isso no plano de ensino, mas como eu comentei ontem, né, a gente pode combinar também o horário pelo WhatsApp, que for mais... Pela tarde, para mim, é bem complicado, porque eu tenho aula quase todos os dias, né? Mas de manhã, ou num horário que for mais conveniente, daí a gente pode marcar, enquanto estiver em ANP, pode ser pelo link da disciplina aqui até, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa. A bibliografia básica, então, são esses livros aqui, né? Que a gente vai estar utilizando, sobretudo esses aqui na disciplina, né? E aqui também tem a bibliografia complementar. Certo? Alguma dúvida? Tudo certo? Por enquanto, sim. Tudo certo, professor. Tá bom, então. Então eu vou colocar um videozinho à semelhança daquele de ontem, né? Bem básico ali para vocês já irem se familiarizando com esses conceitos da genética, né? Que eu falei aqui alguns e possivelmente alguns já ficaram meio assustados, mas vamos tentar tratar eles de uma forma mais tranquila, certo? Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Luz na passarela, que lá vem ela, a matadora das provas de biologia, Dona Genética. Hoje, o Quer Que Desenhe vai falar tudo sobre genética, um assunto que você pode achar complicado, mas que certamente está dentro de você. Por isso, vamos matar todas as suas dúvidas hoje mesmo. Antes disso, para um segundo, se inscreve no canal e já deixa aquele like no nosso vídeo. A qualquer momento, você pode clicar na descrição e baixar o mapa completaço. Aproveita
e segue o Descomplica nas redes sociais para não perder nada. Agora vamos lá. A genética estuda as informações hereditárias passadas de pai para filho. Os responsáveis por nossa receita humana são os genes, que formam o DNA e produzem as características das pessoas. O conjunto de genes recebe o nome de genoma. O genoma é expresso de duas formas, o genótipo e fenótipo. O fenótipo são as partes visíveis da informação genética, tipo a cor dos olhos ou altura. O fenótipo é influenciado pelo meio ambiente, então ele pode se expressar de forma diferente das informações contidas no genótipo. O genótipo é a parte não visível, representada pelos genes que serão expressos no fenótipo. A transmissão das características hereditárias só ocorre através dos gametas, nossos amigos espermatozoides e óvulos. Você não é bobo e tá ligado que a gente não foi entregue por cegonha, não é? Enfim, esses tais gametas são, na verdade, células haploides, geradas por meiose, que quando se juntam, formam uma célula diploide, o chamado zigoto, que irá se desenvolver e gerar o indivíduo. Lá, eu digo, bem lá no fundo mesmo, genes, DNA e cromossomos cumprem meio que a mesma função, passar nosso material genético, ou falando de forma mais romântica, os cromossomos determinam as suas características únicas, e esse seu jeitinho todo Gisele Bündchen de ser. Eles contêm as estruturas de DNA que carregam genes, capazes de definir os atributos físicos particulares de cada um. Se juntas já causa, imagina juntas. Os cromossomos homólogos são aqueles que formam pares, e a sua segregação é a base para entendermos as leis de Mendel. A primeira lei de Mendel afirma que todas as características do indivíduo são determinadas por genes que se separam durante a formação dos gametas, sendo 50% dos genes do pai e 50% dos genes da mãe. Assim, pai e mãe transmitem apenas um gene de cada par para os seus descendentes. Já a segunda lei de Mendel refere-se à segregação independente dos fatores, ou seja, a separação de dois ou mais pares de genes localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. As características analisadas não dependem uma das outras, portanto, são consideradas características independentes, como altura e miopia. Fica mais fácil de entender se você imaginar um colar de pérolas. O DNA é o colar, e os genes são as pequenas pérolas, cada uma delas contendo nossas informações únicas. Essas partes são pequenas, porém essenciais. Qualquer alteração nelas pode ser decisiva para determinar se o colar de pérolas vai ser de um homem ou macaco, já que o homem e o chimpanzé compartilham 98% do seu DNA. Por fim, vamos falar dos alelos? Os genes que estão na mesma posição dos cromossomos homólogos, que são responsáveis por determinar uma mesma característica. Podem ser alelos dominantes, quando a característica dos seus genes domina sobre as demais, e é representado por uma letra maiúscula. Os alelos dominantes são expressos em condições homozigóticas ou heterozigóticas. Não importa o tipo de gótica. Se o alelo é dominante, ela é gótica. Não vamos esquecer dos alelos recessivos, que fazem a gótica suave e só se expressam em condição homozigótica, representados pela letra minúscula. Ufa! Que viagem, né? Imagine estudar para o Enem sem esse mapa maravilhoso. Nem precisa imaginar. Clica no link da descrição e baixa ele inteirinho em alta resolução. Então, pessoal, entenderam tudo de genética aí já? Não, certo. Mas não se assustem. Bom, muito bem, bem divertido a forma que ele coloca. Não, é legal esses dois videozinhos. Eu achei bem interessante, assim, para já familiarizando com o termo, né? Mas com os termos, etc. Eu vou colocar o link deles também, se vocês quiserem assistir posteriormente, né? Mas não se assustem, né? Não se assustem com os nomes estranhos, certo? Pessoal, assim, então, como eu comentei, né? Hoje a nossa aula ela vai ter que ser mais curta, né? Até por causa que eu tenho que ir até Urupema, certo? Então, não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa. Não, professor. Só vou aqui colocar a presença de vocês, então, também, embora depois eu consiga. Vamos ver. Bruno Calvete está? Presente, professor. Presente. Cleonice está, né? Tá. Diogo da Cruz. Diogo da Cruz não está, né? Não. Stephanie, acho que não tá.
Não. Gabriel Ribeiro Flores. Tá aí, né, Gabriel? José Roberto Furnaleto. Presente. Tá. João Guilherme Matias. Tá aí, né? É que tem dois, João. Não, tem só um, tá certo. Julinho está, né? Kevin está. Luiz Fernando de Lima. Não, né? Não. Mari está, né? Não está Mari? Não. Não, só a Marisete. Rafael. Tá. Opa. Raquel. Raquel não está. E Sâmia está. Certinho, então, pessoal. Então, tenha um bom resto de tarde para vocês, né? Um abraço aí e até semana que vem, na terça-feira, não nesse mesmo local, né? Mas na sala da disciplina de ecologia. E até mais, então. Bom resto de semana aí. professor. Valeu. Valeu, José. Tchau, Um tchau. abraço a Até, todos. professor. Tchau, Obrigada. tchau.